Teus braços é o meu descanso. Queremos nessa noite descansar, Em teus Senhor. braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15, no versículo de número 8. Mateus, capítulo 15, no verso de número 8. Eu quero, nessa noite, a gente compartilhar de uma palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu acho que já faz uns 3 meses. E eu estava falando com a minha esposa hoje, talvez eu vou pregar mais algumas vezes sobre isso, né? Porque eu falei que era tanta informação que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, que eu estava com a mente a meio de manhã, assim, eu estava com a mente meio em desordem, que eu não sabia tanto aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu vou ministrar nessa noite, e talvez você se identifique com alguma coisa ou não. Talvez eu não vou ser tão eloquente, talvez seja, mas eu quero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor sabe o que eu preciso ouvir. E essa palavra, não essa palavra, mas a respeito deste assunto eu ouvi há 3 meses atrás, mais ou menos. E desde então essa palavra, ela fica martelando na minha mente, porque eu nunca tive entendimento da gravidade disso que eu vou ministrar nessa noite. Então o que eu vou ministrar talvez não seja uma palavra nessa noite de motivação. Diga para a pessoa que está do teu lado: talvez. É só talvez. Diga para ele: talvez você vai sair daqui meio cabisbaixo. Talvez
Diga para ele, talvez você saia daqui alegre. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque depois que eu ouvi essa palavra, eu fiquei uns tempos cabisbaixo no sentido assim, pensativo em tudo aquilo que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. E eu falei, Deus, eu fazia tal coisa e eu não sabia a gravidade disso para o Senhor. Então e cabisbaixo não significa sair triste. Cabisbaixo pode ser que você vai sair daqui pensativo e dizendo ao Senhor, Senhor, eu preciso me arrepender e abrir o meu coração, rasgar o meu coração. Mas em Mateus capítulo 15, no versículo 8, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma das grandes dificuldades que Jesus tinha era de ter os fariseus toda hora do lado deles. Toda hora os fariseus estavam do lado deles, de Jesus e seus discípulos. E tudo que Jesus fazia, os fariseus, eles falavam assim, mas por que você está fazendo isso? Mas por que você está fazendo isso? Você sabe que isso não pode. E a pior coisa que tem é quando tem uma pessoa que não que ela te contraria nas ideias, mas te contraria para te cutucar, não é? Eu sei que aqui não tem isso, talvez você nunca tenha vivido isso. Mas como é horrível quando tem uma pessoa que você fala assim, eu vou fazer tal coisa. Mas por que não faz assim? Não porque ela tem uma ideia diferente, mas porque ela gosta de ser chata. E assim eram os fariseus. Aqui não tem ninguém assim, mas lá na época de Jesus era terrível isso. Jesus curava no sábado. Mas por que está curando no sábado? A lei diz, Jesus falou, não, então vamos pela lei. Aí Jesus fazia assim, não, mas por que você está fazendo assim? A lei diz. E a Bíblia fala que Jesus caminhou com essas pessoas todos os dias. Jesus caminhou com essas pessoas em todo o tempo do seu ministério. E em momento algum Jesus pegou essas pessoas e os enxotou para longe deles, para longe dos discípulos e para longe deles, dizendo assim, olha, vocês são maçãs podres, vão estragar os meus discípulos, sumam daqui. Porque é fácil quando nós podemos dar fim ao problema, não é? Se você tivesse o direito, graças a Deus não tem, mas se tivesse o direito de matar uns 10, você já teria estourado sua cota? Ou ainda teria um crédito aí faltando alguns? Jesus falava assim, olha, 10 pessoas que te importunam, você pode acabar com a vida deles. Será que estaria no débito ou no crédito? Eu teria falando, Senhor, será que eu posso usar os 10 da minha esposa? Porque é fácil nós pegarmos aquilo que dá problema e lançarmos fora. É fácil nós pegarmos aquilo que nos desagrada e jogarmos fora, descartar. E aí Jesus olha para os fariseus e fala assim, olha, o problema de vocês é que vocês me honram só com os lábios. O problema de vocês é que vocês honram com os lábios, mas o coração está longe. E as nossas palavras, elas têm muito poder. Sejam elas de brincadeira, sejam elas de verdade, elas têm poder. E elas são liberadas como flechas no reino do Espírito. Agora abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20. Então Jesus, ele estava falando de uma honra que ele não recebia daqueles que caminhavam ao lado dele todo dia. Ou seja, ele estava falando de uma classe que era bajuladora, uma classe que ficava, Jesus, o Senhor é bonitinho, Jesus, o Senhor é legalzinho, Jesus, o Senhor é bonzinho, Jesus, olha, eu não preciso que ninguém me chame de bonzinho, não me chame de bonzinho, não me chame de legal, demonstre isso. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. O coração tem que estar alinhado com a boca. Diga assim, meu coração tem que se alinhar com a boca. Porque a boca fala o que está cheio o quê?
o coração. Provérbios 4 diz assim: guarda o teu coração, porque do teu coração procede as saídas para a vida. Então não peça para Deus guardar teu coração, porque ai, Deus guarda meu coração. Deus não guarda, quem guarda seu coração é você. Ai, Deus guarda meu coração. Deus fala assim: não, vamos lá para Provérbios. O sábio Salomão escreveu: guarda você o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. O que é guardar o coração, se do meu coração sai vida? Então, quando eu guardo alguma coisa, eu zelo para que aquela coisa seja alimentada com coisas boas. Então eu vou enchendo o meu coração da palavra de Deus, e as minhas palavras serão palavras alinhadas com o reino. Mas aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins de desonra ou desonrosos. Atos capítulo 9, quando Deus fala a respeito do apóstolo Paulo para Ananias, Deus fala assim para Paulo: vai lá, Paulo, vai lá, Ananias, e ore por Paulo, ou Saulo, que agora era Paulo. Ore por ele, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido. E quando eu falei aqui sobre flechas, eu falei que Deus usa diversas figuras para falar a meu respeito e a seu respeito. Ele fala que nós somos vaso, que nós somos flecha, que somos labaredas de fogo e tantas outras figuras. E o apóstolo Paulo, ele pega falando assim: olha, numa mesma casa há vasos para honra e vasos para desonra. Ou seja, numa mesma casa há diversos tipos de pessoas. E o honra ou desonra é determinado não pelo irmão A, pelo B ou pelo C, é por mim mesmo. O fim, a Bíblia fala assim, Deuteronômio capítulo 30: coloco diante de ti o bem, a vida e a morte. Proponho-te que escolhas o bem, mas, mais ou menos dizendo, está sobre você o poder de decisão, o poder de escolha. Então Jesus, ele fala muito a respeito do que era honrar. E o apóstolo Paulo, ele fala: olha, numa casa há um vaso de honra e um vaso de desonra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Uma vez eu conversando com um amigo meu, e eu disse para ele assim que a gente ouve algumas expressões que são verdadeiras. Qual é o maior momento que nós mentimos na igreja? Qual? No louvor. Quando a gente fala assim, tem um louvor que a gente até parou de cantar, né? Falar assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão o irmão tá abrindo mão dentro da novela. Vai abrir mão de sonhos, de projeto, de plano, vai mentiroso. E aí canta para Deus: Senhor, abro mão dos meus planos. Deus fala: tá bom. Cantamos: seguro estou nos braços. E aí vem uma aflição, a gente: ai meu Deus, eu vou morrer, agora eu morro, E aí Deus fala: mas você cantou agora há pouco, você estava seguro em meus braços? Mentiroso. Está me honrando só com os lábios, mas o coração está muito longe. E tudo isso que eu comecei a pensar esses dias. E teve um dia que eu estava pintando a igreja aqui, a gente estava pintando aqui, colocando, no dia que a gente estava colocando, e eu estava cantando um louvor. Eu não lembro qual agora. Você lembra, Fábio, qual era? Eu não lembro agora. Mas tipo assim, fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar num lugar muito distante. Eu falei: tá amarrado? Aí eu não sei o que tá com o meu avô. Por quê? Olha o que eu tô cantando aqui: fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar. Eu tô pensando na morte já. Tô aqui imaginando o dia que eu vou morrer. Não é isso?
Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem... Ou seja, pra glória. E eu tava lá pintando e falei, Deus, não fico imaginando esse dia não, Deus. Tô imaginando esse dia não. Tem muita obra ainda para realizar. Ficar aqui imaginando o dia que eu vou morrer, não, Deus. Mas às vezes sem perceber nós desonramos a Deus com os nossos lábios. Desonramos pessoas com os nossos lábios. E aí Jesus fala lá em Mateus, olha, né? Este povo, ele está falando de um povo que andava do lado dele todo dia, está me honrando só com os lábios, mas o coração está muito longe. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas que caminham conosco. E honrar, existe algumas diferenças. Uma vez eu ministrei aqui sobre isso, de honra, de bajulação, de puxa-saquismo, de ser servo. Mas aquele povo ficava bajulando, Jesus é bonitinho, você é legalzinho, e ele fala, para de me honrar com os lábios, para de muito mimimi, me honre com as suas atitudes, eu quero ver você se movendo em favor daquilo que você tem falado. E aqui em Romanos 13, diz assim, deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui assim, olha, eu tenho que dar a cada um o que lhe é devido. Eu não posso ser defraudador do meu próximo, porque se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então eu tenho que dar a ele o que lhe é devido. Se é honra, honra. Se é temor, temor. Se é dinheiro, dinheiro. Mas tem que dar até dinheiro. Jesus falou assim, chegaram para Jesus e falou, Senhor, precisamos pagar imposto? Normalmente quando a gente faz uma pergunta a gente já sabe a resposta, mas às vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir e não queria ouvir, né? Aí chegaram para Jesus, vou ter que dar imposto mesmo? Jesus falou assim, dá uma moeda aí para mim. De quem que é essa fotinha aqui na moeda? De César. Então, dai a César, que é de César. Dai a Deus, que é de Deus. Ou seja, a resposta você já sabe. Está me perguntando por quê? Dá a alguém o que lhe é devido. Dá a quem se deve honra, honra. Dá a quem se deve temor, temor. Dá a quem se deve respeito, respeito. E nós vivemos hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no meio de pessoas que não têm mais temor de nada. Respeito foi-se embora. Hoje, a geração que nós estamos vivendo, e se nós não tomarmos cuidado como líderes, como pais, como mães, nós estamos gerando filhos sem temor, sem respeito. Nós já por impeachment, já depomos 2 presidentes da república. Sim ou não? Um agora bateu na trave, né? A hora que foi quase o terceiro, quase. Mas nós estamos ensinando as gerações o que? Se você não está contente com a autoridade que está sobre você, tira. Junte mais alguns e tire esta autoridade. Não nos importando se foi Deus ou não colocou. Pastor, mas Deus colocou a Dilma no poder? Não, quem colocou a Dilma no poder foi o povo. Quem colocou o Temer no poder foi quem votou na Dilma. Não foi nem quem votou no Temer, quem votou na Dilma. Mas aí nós ensinamos uma geração e acabamos vivendo no meio dessa geração de que não há mais temor e nem respeito à autoridade. Se eu não concordo com essa autoridade, eu crio um concílio e eu tiro esta autoridade do poder, não querendo saber se é ou não a vontade de Deus. Eu usurpo esta autoridade. Mas há pouco tempo eu honrava. E aí nós vamos vendo pessoas, filhos não respeitando mais os pais. Nós vemos uma geração, graças a Deus que aqui não tem ninguém assim, mas de que filhos não respeitam mais os pais. E a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará do caminho. Só que aí nós pegamos a criança e falamos assim, filho, vamos para a rua para uma manifestação que nós vamos tirar o presidente do poder. E este filho, ele cresce dizendo assim, se há uma autoridade que eu não concordo, eu posso tirá-la do poder.
Talvez ele nem discirna ainda se é presidente, se está certo, se está errado, mas o que está na mente dele é que se há uma autoridade e eu não concordo com ela, eu tiro ela do poder. Eu uno algumas pessoas, tiro essa autoridade do poder e tomamos o lugar dessa autoridade. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande de dar a quem se devia honra, honra, a quem se devia temor, temor. Então diga assim comigo: eu preciso dar honra a quem honra. Às vezes nós achamos que eu tenho que dar honra a quem merece honra. Normalmente, às vezes eu tenho que honrar uma pessoa que não merece. E às vezes nem sempre a honra é por meritocracia, porque eu mereço, eu tenho que ser honrado. Diga assim comigo: a admiração silenciosa não serve para nada. Diga para a pessoa que está do teu lado: se você quiser me elogiar, pode me elogiar. Porque uma vez, agora eu cortei, eu estava uma vez ministrando com uma pessoa e muitas pessoas falavam mal dessa pessoa, e ele sabia que as pessoas falavam mal dele. E um dia eu conversando com ele, muito obrigado. E um dia eu conversando com ele, eu falei: sabe um outro lugar que está cheio de mentirosos? Num velório. Pode ser o dono da boca ali, ó, morreu. Mas ele era tão bonzinho. Morreu, virou bonzinho, vai pro céu. O céu quase não vai ter lugar para nós, porque todo mundo que morre vai pro céu, né? O cara matou 500, mas no velório dele tá meia dúzia chorando, mas era tão bonzinho. Sabe qual é o lugar que nós vamos receber os maiores elogios à nossa existência? No velório, no nosso velório. Sabe qual é o momento que nós vamos receber as maiores honras? Talvez seja no nosso velório. Sabe qual é o dia que talvez nós vamos receber mais flores na nossa vida? Ou na nossa existência, né? Não, na nossa vida não vai ter mais vida. No nosso velório. No nosso velório vai estar cheio de gente em volta do caixão dizendo assim: era um homem honrado, era um homem abençoado, era um líder nato, era um pai excelente. Mas por que não disse que eu estava vivo? Se o morto pudesse ouvir todos os elogios que é dado a ele dentro daquele velório, talvez ele ressuscitaria. Talvez ele diria: opa, não quero morrer mais não. Eu não sabia que vocês gostavam de mim. Aí talvez alguns vão dizer assim: não, volta para o lugar que você está. Então nós precisamos honrar as pessoas enquanto elas estão do nosso lado. Nós precisamos expressar as nossas admirações para as pessoas enquanto elas estão do nosso lado. Admiração silenciosa não serve para nada. Não adianta eu te admirar silenciosamente, você não saber disso, e aí você morrer e eu chegar no seu velório: era um santo homem de Deus, admirável, maravilhoso. Não serve mais para nada. E Jesus, ele tinha essas pessoas todo dia do lado dele. Mas aí na Bíblia, você já deve ter ouvido falar a respeito da lepra. Quem já ouviu falar a respeito da lepra na Bíblia? A lepra na Bíblia, nós temos um conceito que a lepra, ela representa o quê? Ó a Bíblia agora para os irmãos. Pode falar alto, pode falar alto. Pecado. O que mais? Contaminação. Milagre. Praga. E aí, que eu vou entrar na mensagem agora. Não é entrar na mensagem, mas uma parte dela. Uma palavra que eu ouvi há 3 meses atrás, eu tenho pensado nela todos os dias. E talvez você já tenha ouvido falar, e talvez não, porque eu nunca tinha ouvido falar. 2 palavras no hebraico, que elas significam Lashon Hará. Quem já ouviu falar de Lashon Hará? Depois de hoje eu vou fazer uma camiseta, Lashon Hará. Não faça Lashon Hará.
nunca tinha ouvido essa expressão Lashon Hará, e essa expressão está na minha mente, irmão, 3 meses. Minha esposa sabe, né? Eu falo, nossa, meu, eu tô assistindo televisão, tá? Lashon Hará, Lashon Hará. Eu tô tomando banho, Lashon Hará. Tô dirigindo, Lashon Hará. E esse Lashon Hará que não sai mais da minha cabeça. E eu tenho lido e estudado e buscado entender de Deus o que é esse Lashon Hará. Abra sua Bíblia comigo. Você vai saber agora o que é Lashon Hará. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E antes de abrir, diga para o irmão do seu lado, cuidado com o Lashon Hará, irmão. Mateus capítulo 10. E essas 2 palavrinhas, elas têm assim, ó, me impactado todo dia. Todo dia. Todo dia eu tenho ouvido, eu tenho olhado para algumas pessoas e na minha mente eu penso assim, Lashon Hará. Aí ontem, esse dia a gente estava na igreja, tinha um monte de irmão, falei, irmão, cuidado com o Lashon Hará, irmão. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então semana que vem eu falo sobre o Lashon Hará. Não tô brincando, os irmãos não iam nem dormir. Não, e assim, porque ia tudo procurar no Google depois, na hora que sair daqui. Se já não está procurando, não vale procurar no Google agora. Mas olha que interessante, Jesus ele envia os discípulos e ele diz para os discípulos assim: por onde vocês forem, vocês vão pregar a mensagem do reino. Por onde vocês forem, vocês vão curar os enfermos. Diga assim comigo: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Tá certo esse versículo? Lepra não é uma enfermidade? E por que Jesus fala curai os enfermos e limprai os leprosos? Por que ele tira a lepra do conjunto de enfermidade? Ele poderia falar curai os enfermos, e os enfermos dentro da enfermidade estariam quem? Os leprosos. É a mesma coisa que ele diz assim: curai os enfermos e também curai os cancerígenos. Ele fala curai os enfermos, e aí ele fala assim: ressuscitem os mortos, limpem os leprosos e expulsem os demônios. Interessante que Jesus ele não classifica a lepra no mesmo grau que as enfermidades. Ele tira a lepra do conjunto de enfermidades, porque a lepra não era uma enfermidade física, a lepra era uma enfermidade espiritual. E a raiz da lepra é Lashon Hará. Todo mundo que praticava a lepra era o praticante de Lashon Hará. Quem era leproso? Era porque tinha praticado Lashon Hará. Por isso que a lepra, ela não vinha pelo contato com as pessoas, propriamente dito. A lepra, ela não se pegava no ar. A lepra, ela dava no corpo daquele que praticava Lashon Hará. Por isso que Jesus ele fala assim, ele poderia falar cure os leprosos, ele fala não, limpe os leprosos. Agora o que significa Lashon Hará? O significado de Lashon Hará é língua maldizente. Ou seja, quantas vezes você já disse assim, tal pessoa é fofoqueiro, tal pessoa tem a língua maldizente, tal pessoa praticou Lashon Hará. E a gente hoje vive numa superficialidade que a gente chama irmão é fofoqueiro. Quantos irmãos fofoqueiros você conhece? Não, sei que irmão nenhum, mas do mundo lá fora. Lá fora, você conhece algum fofoqueiro? Você fala, nossa, não pode contar nada pro fulano. Você já viu que você quer espalhar uma notícia e você fala para alguém assim, ó, não conte para ninguém.
né? Quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana e ela fala, vejo que tu és profeta. E normalmente quando ele cura as mulheres, eu curava alguém, ele falava, vá e não conte para ninguém. A Bíblia fala, no dia seguinte percorreu toda a Galileia a fama de Jesus, porque o não proibitivo coça em nós, né? Quando a gente fala não pode, aí o que eu vou fazer? Vou. Mas quantas vezes nós já falamos, fulano é fofoqueiro, a gente fala só por falar. Fulano é fofoqueiro, Beltrano é fofoqueiro, não sei, gosta de tal pessoa que ela é maldicente. Irmão, quando eu ouvi que maldicente, fofoqueiro, é pessoa que pratica lashon hará, e a pessoa que pratica lashon hará, ele se torna um leproso. Falei, Deus tem misericórdia da minha vida. Porque Jesus fala assim, cure os enfermos, porque o enfermo você cura orando por ele, expulsando demônio de enfermidade, ungindo e tantas outras coisas. Mas o leproso não adianta você colocar em nenhum momento na Bíblia, você vai ver alguém colocando a mão sobre a cabeça de um leproso e falando assim, espírito de enfermidade sai desse homem, e imediatamente ele será curado. Você não vai achar isso na Bíblia, porque o leproso ele tinha um tempo de tratamento para cura. E também você não vai achar na Bíblia nenhum remédio para a lepra. O único remédio que tinha para a lepra era o isolamento. Quando uma pessoa ficava leprosa, ela era isolada de todo mundo, do meio de todo mundo, e ela era curada sozinha. E aí, para o judeu, é muito forte o lashon hará. E tem algumas regras judaicas para o lashon hará, e eu vou ler algumas aqui, e depois você vai entender tudo, mas lashon hará literalmente significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. Aí você já deve estar pensando em você, tô lascado. Tipo, o João deu um soco na cara do Joaquim. Mesmo contar pro Felipe, o João bateu no... É verdadeiro. Mas o João não está presente, o Joaquim não está presente. Então, se não há presença do João e do Joaquim, e eu contar pro Felipe, eu estou praticando lashon hará. Mas é verdade, Deus. Não perguntei se é mentira ou verdade. Mas a pessoa não está presente e você está comentando sobre ela sem a presença dela. Isso é lashon hará. Também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Você vê, irmão, como nós precisamos aprender muito com os judeus. Eu falei aqui uma vez sobre o shalom. Quem às vezes já cumprimentou alguém? Shalom, irmão. Já cumprimentou aqui? Shalom Adonai. Aí tem os mais judaicos. Shalom Adonai. E aí tem os judaicos cristãos tradutores. Shalom Adonai, irmão, a paz do Senhor. Ele fala Shalom Adonai e já traduz logo atrás, né? Shalom para o judeu é assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como que você dá a paz do Senhor pro irmão? Você está passando de bicicleta, paz do Senhor, irmão. Não é assim? É ou não é, irmão? Atende telefone, é paz do Senhor, irmão. Na igreja, paz do Senhor, irmão. Para o judeu, quando ele fala shalom, ele está perguntando, a paz, está em paz? Tem paz? Tem comida na sua casa? Está precisando de dinheiro? É profundo. Porque falar a paz, paz, irmão, paz do Senhor, o irmão não está em paz, está sem nada para comer em casa, está passando uma luta. E às vezes na questão do lashon hará nós focamos muitas vezes e não temos noção da gravidade de tudo isso. E o judeu ele leva muito a sério a raiz dessas palavras. E aí ele diz assim, é proibido também escutar lashon hará. Ou seja, se alguém vier fofocar para você, você fala assim, ó, em nome de Jesus eu não posso ouvir. Porque lashon hará pratica quem fala e lashon hará pratica quem ouve. Eu só vou ler algumas regras. A pessoa deve repreender quem fala, ou se não for possível, deve afastar-se daquela situação. E não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é a cartilha judaica. Depois pode até pegar na internet que tem isso aqui.
Mesmo se alguém já tem ouvido o Lashon Hará, é proibido acreditar. Fala, não acredito. Não. Mas a gente já fala assim, a gente nem busca saber a verdade. Quantas vezes você já ouviu falar mal de alguém e você não buscou saber a verdade? E você acreditou numa mentira. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. Apesar disso, pode-se suspeitar que o Lashon Hará é verdadeiro e tomar as precauções necessárias para proteger-se. Ou seja, tá vindo um irmão que pratica Lashon Hará, se atravessa a rua e fala, não vou pegar não. Porque lá vem o irmão falar mal do outro, ó, tô fora. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 12. Números no capítulo 12. E aí quando eu ouvi tudo isso, e por que eu tenho pensado e isso tem martelado a minha mente todo dia? Porque eu tenho dito a Deus, ó Deus, como nós te conhecemos muito pouco e como praticamos coisas que são abomináveis aos teus ouvidos e aos teus olhos. E muitas vezes, Senhor, por não conhecer, nós praticamos isso constantemente. E estamos no meio do arraial, contaminando outras pessoas e sendo contaminado por elas. Números capítulo 12. Mas aí vai ter irmão que vai falar assim, mas é uma delícia praticar Lashon Hará. Se eu não falar da vida do próximo, eu vou falar da vida de quem? Fala da sua. Conte para a pessoa que está atrás de você, não do seu lado, provavelmente seu marido, ele já sabe quase todos. Mas conte para a pessoa que está atrás de você aí, depois do culto, os seus defeitos. Conte para ele seus pecados. Porque às vezes nós gostamos de contar tantos defeitos, os pecados e as falhas dos outros. Achamos que os outros são tão imperfeitos e gostamos de expor a imperfeição de outros. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo, se eu não me engano, era a Copa América, a Copa Sul-Americana, não lembro o que foi, a Dilma era presidente do Brasil. E a hora que passaram a palavra para presidente do Brasil, o estádio inteiro vaiou. Quem lembra disso? Eu lembro que naquele momento eu fiquei vermelho de vergonha. Falei, povo burro, está desonrando a própria nação. Não concordar com o governo, com as atitudes, com as ações é uma coisa, mas desonrar alguém que deve receber a honra publicamente é burrice. E aí naquele momento eu pensei na Dilma não como presidente do Brasil, como política, mas como uma pessoa, um ser humano. Eu fiquei imaginando se fosse comigo. Quero chamar aqui agora o pastor Alexandre. Na hora que eu subo aqui, todo mundo me vaia. Mas quando a gente vê com o outro, é legal, até legal, né? Teve gente, nossa, as redes sociais bombaram. Toma, Dilma, bem feito, isso mesmo. E um monte de crente, chupa Dilma. E um monte de crente lá, hashtag, Números capítulo 12, no versículo 10, diz assim: quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava o quê? Sabe quem era Miriam? Miriam estava o quê? Sabe quem era Miriam? Irmã de Moisés, irmã de Arão. Aí um dia Miriam chega para Deus e fala assim: Deus, o negócio está errado. Por que o senhor só usa Moisés? Deus, eu sou tão serva, eu e Arão somos tão servos do Senhor como Moisés. Por que o senhor só usa ele e não usa a gente? Por que o Senhor usa Moisés como boca do Senhor na terra e nós não? E aí diz que Deus desceu numa nuvem, e quando essa nuvem saiu, Miriam se viu leprosa. Por quê? Porque praticar ainda Lashon Hará com o irmão da igreja, né? Ó, Arão, acho que ela já estava praticando faz algum tempo. Mas ali ela falou para o próprio Deus. Falou: Deus, por que Moisés, o senhor usa Moisés e eu não?
Aí diz aqui: sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ela, viu que estava com lepra e disse a Moisés. Olha agora o Arão se retratando com Moisés aqui. Por favor, Arão chamou Moisés agora até de senhor. Meu senhor, porque veio um temor no coração dele. Não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor. Ou seja, ela falou mal de Moisés e Moisés tem que orar por ela. O que Moisés poderia ter falado? Toma, vai, fala mal de mim. Bem feito. Vai, ó, ficou praticando Lashon Hará contra mim? Aí, dançou. Mas não, Moisés, ele começa agora. Olha o que Moisés fala aí no versículo 13: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. O leproso, ele era pego e colocado fora do acampamento. Quando Miriam praticou Lashon Hará contra Moisés, ela foi tirada do acampamento. Só que o acampamento não iria se mover sem Miriam. Então Moisés pega sua irmã e coloca ela 7 dias em isolamento, fora do acampamento, fora da cidade. Por quê? O leproso, ele precisava ser colocado em isolamento, porque daí não tinha com ninguém ele fofocar. Não tinha ninguém para ele falar mal. Aí ele começava a ser tratado e ser curado. E ele começava a ser ministrado. Miriam foi 7 dias isolada do acampamento. E naquele momento que... Qual mãe aqui já colocou o filho no cantinho do castigo lá do pra pensar? Se não colocou, já ouviu falar sobre a cadeirinha do pensamento? Já ouviu? É assim ou não? É mais ou menos assim: ah, tá rebelde, ah, tá fofoqueiro, vem cá, vai pra cadeirinha pensar, 7 dias vai ficar pensando aí. Deus, mas aqui não tem ninguém pra mim falar mal dos outros. É por isso mesmo. Agora você vai pensar em tudo que você falou, em tudo que você fez, em tudo que você disse, e que isso traga cura ao teu coração. E aí a Bíblia fala que depois de um tempo de purificação, o leproso ele era trazido ao sacerdote. Então o sacerdote analisava ele e mandava de volta para casa. Não. Ah, agora você já foi trazido de volta. Beleza. Abra sua Bíblia comigo lá em Levíticos capítulo 14. Levíticos capítulo 14. Eu não vou ler tudo porque esse texto é muito longo. Mas o versículo 1 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que o sacerdote não trazia ele para dentro do acampamento. O sacerdote saía, ia lá fora conversar com ele. Saía do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira. E aí ele fala o que precisava de oferta para que então o leproso fosse curado, fosse purificado. Versículo 8: aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas. E aí, não é, continua daí. Aí aqui daí ele vai falando que aí tinha que se raspar todo quando o sacerdote o julgava curado. Agora presta atenção numa coisa. Versículo 34.
Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote examinará a casa. A Bíblia fala que eu e você somos o quê? Casa? Casa o quê, irmão? Casa do Senhor, casa espiritual. Aquele que pratica o Lashon Hará, ele se torna um leproso, e ele precisa ser tirado do meio das pessoas, para ele ser curado, para ele ser tratado. E ele não era curado com nenhum remédio, o isolamento curava. E aí depois ele era trazido para o sacerdote examinava ele. Se ele fosse curado, aí tinha a oferta. Antes dele entrar na casa dele, ele tinha que ficar 7 dias fora da casa, dormindo fora, para depois de 7 dias agora passar a dormir dentro da casa. E por que eu disse para você que talvez você vai sair daqui nessa noite meio cabisbaixo? Porque quantos de nós não praticamos isso todos os dias? Quantos de nós não temos a mania de falar da vida de outras pessoas, de julgar outras pessoas, de pensar por outras pessoas? Quantos de nós não praticamos Lashon Hará todos os dias? Quantos de nós muitas vezes estamos praticando isso sem ter noção da responsabilidade que carregamos? E aí, quantas pessoas estão enfermas dentro do arraial, dentro da igreja? Quantas pessoas não estão enfermas todos os dias? E o maior problema da lepra não era somente o Lashon Hará. O Lashon Hará era só consequência de uma alma ferida, porque quem fala mal dos outros é porque tem a alma ferida. Dificilmente você vai ver uma pessoa feliz, alegre, super abençoada falando mal de alguém, porque ele não tem tempo para isso. Agora, uma pessoa que vive praticando o Lashon Hará é uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Por que Miriam falou mal de Moisés? Porque ela estava mal resolvida na alma. Ela estava com ciúmes, com inveja que Deus estava usando Moisés. E ela fala: poxa vida, Deus, por que o Senhor usa Moisés e não me usa? Porque Deus é Deus, e Deus sabe que Ele usa. Ah, Deus, o problema de Miriam não foi ter falado somente o praticado Lashon Hará. O problema de Miriam foi ter o coração errado diante de Deus. Sabe, irmão, nesses dias eu tenho pensado muito a respeito das pessoas. Nós declaramos e temos falado que depressões e síndrome do pânico é a doença do século. Nós precisamos declarar que isso vai cair por terra em nome de Jesus. Porque parece que por causa que as estatísticas dizem isso, nós aceitamos isso. E porque as estatísticas dizem isso, nós então acostumamos a viver com tudo isso. E porque o mundo diz, nós dizemos assim: bom, se dizem assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Lashon Hará, depois eu vou terminar de ler, que é uma, até apontar é Lashon Hará. Sabe aquela pessoa que faz assim, ó? Mas é minha expressão, problema seu, muda. Porque isso é Lashon Hará. Tem gente que não fala, mas com o olhar faz assim, né? Tem gente que olha para o outro de longe e fala assim, ó. Você já viu alguém fazer isso? Principalmente marido e mulher, né? Lashon Hará. É, irmão, o negócio é feio. Por isso que a Bíblia diz que o coração alegre o quê? Diga mais forte: coração alegre. Se o rosto não está alegre, formoso, é porque o coração não está alegre. Se o coração não está alegre, eu pratico o Lashon Hará. E o leproso, ele contaminava as pessoas que estavam à volta dele. Por isso era preciso colocar ele em isolamento total. Quem passasse longe tinha que gritar: eis ali um leproso. E aí todo mundo já sabia: bom, eis ali um fofoqueiro, eis ali uma pessoa que desonra, eis
ali uma pessoa que não tem honra nos seus lábios. Já pensou? É mais ou menos nos dias de hoje. Quem viu aí há pouco tempo um ladrão que entrou na casa de um tatuador? E aí o tatuador falou assim, tatuou lá, eu sou um vacilão, né? Tatuou na testa dele. Teve até vaquinha na internet para ele tirar o eu sou vacilão. 20 mil reais, para tirar ficava 15, sobrou até uns 5. Aí o Gugu foi até reformou a casa dele. Valores invertidos. Mas imagine, o leproso ele andava com a tatuagem na testa, eu sou fofoqueiro. Já pensou chegar no mercado, tudo bem? Ô fofoqueiro, tudo bom? Como assim? Tá escrito sua testa, fofoqueiro. A lepra saía em lugares aparentes, onde não tinha como esconder. Diz lá que o rei Uzias, porque quis fazer algo que não lhe cabia. A Bíblia fala, é 1ª ou 2ª Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala que o rei Uzias, ele quis chegar no lugar que era para os sacerdotes chegarem. Ele era rei, não era sacerdote. Porque ele exaltou o seu coração, saiu-lhe a lepra na testa. Porque ele deve ter o quê? Fala, quem manda aqui sou eu. Sai todo mundo porque eu sou rei. Ah, mas nós somos sacerdotes. Então sumam daqui porque o rei aqui sou eu. Então diga para a pessoa do seu lado assim, cuidado, irmão, com Lashon Hará. Por isso que a gente enferma dentro da igreja. E você já viu pessoa que a gente ora, rasga, trinca, pula de orar e não é curado? Aí a pessoa fala, pastor, aqui não tem unção de cura. Mas aonde que está a unção de cura? Na igreja, na estrutura? Ah, pastor, eu vou para a igreja tal porque lá tem uma unção de prosperidade. Irmão, só dizimar que você vai ver a prosperidade. Honra a Deus com os seus bens e o Senhor te honrará. Provérbios capítulo 3. Honra o Senhor com os teus bens e com as riquezas das suas riquezas. Honre ao Senhor e será honrado por Ele. Então está cheio de gente enferma e não é curado, porque quanto mais enfermo está, mais Lashon Hará pratica. Nós divulgamos tragédias. Nós temos prazer em divulgar tragédia, mas não divulgamos conquistas. Nós gostamos muito de falar do erro do outro, mas não falamos dos seus acertos. Comece a honrar mais os acertos do que os erros. Aí você vai ver que a pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, ela é uma boa pessoa. Mude o óculos. E por que, irmão, que eu tenho sentido de ministrar essa palavra? Porque depois que eu ouvi isso, e essa palavra não tem saído da minha meditação, porque eu tenho falado, Deus, quantas vezes eu pratiquei isso? E ainda às vezes me pego praticando e Deus, perdão. Agora quando você vê um irmão falando mal do outro, fala assim, irmão, ó, Lashon Hará, irmão. Aí ele já, opa. Você não precisa falar para ele, ó, vocês estão aqui, estão sendo privilegiados, estão ouvindo essa palavra. Então você não vai precisar falar para ele, irmão, não vamos falar mal do João, não, né? Porque, não, você só fala para ele assim, ó, Lashon Hará, irmão. Na hora, acabou. Cortou o assunto. Ele vai, é mesmo, né, irmão? Então vamos falar da economia do país, né? Aí se você quiser mais ser mais bonzinho, você fala LH, irmão. Ó, lembra do LH. Ó, o LH, irmão, tá te pegando. Porque nós, irmão, nós repassamos fofocas, mas escondemos os triunfos. Nós gostamos de falar, olha o que fulano, olha o que Beltrano, olha o que Ciclano, e olha isso, e olha aquilo. Mas não falamos das conquistas. E espalhamos boatos, mas nunca falamos bons fatos. Então que nós possamos pensar em tudo isso. Tá tudo bem aí, irmão? Sim ou não? Que nós possamos começar a honrar as pessoas.
Olha, eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero ser honrado no dia do meu velório. No dia do meu velório, se eu não for, irmão, não vou nem ficar chateado. Pode ficar tranquilo. Não vem para puxar seu pé, nem nada. Pode ficar tranquilo. Não precisa gastar dinheiro com coroa de flores. Não precisa. Não precisa, porque eu não sei quanto que é, uns 150 reais uma coroa de flores? Hã? É, uma básica, é isso? Irmão, já me deu 150, já fico feliz já. Dá um sapato de 150 reais, eu vou ficar mais feliz que a coroa de flores. Fato é, se você pergunta para a pessoa do seu lado se ela quer uma coroa de flores ou se ela prefere um sapato. Porque nós achamos que honrar as pessoas, antes de nós queremos honrar alguém, nós traçamos toda uma trajetória de méritos. Se há mérito em tudo que está fazendo, eu vou honrar. Então eu vou traçar uma trajetória de méritos. E dependendo de todos os méritos, eu vou pôr na balança para ver se honro ou não. O apóstolo Paulo, ele fala assim: honra a quem honra. Ou seja, há pessoas que elas se devem honra. Se o presidente Temer entrar aqui nessa igreja agora, ele sentará no primeiro lugar, não porque ele merece, mas porque eu tenho que dar honra a ele. Quando eu morava em Bertioga é uma cidade dividida pela situação e oposição, questão de política. Você entrava na padaria assim, aqui, e esse aí gosta do partido do prefeito. Você ia jantar num restaurante, esse aqui gosta do partido da oposição. E quem morou em Bertioga sabe muito bem disso, era exatamente assim. Tem o restaurante do povo que apoia o prefeito, e tem a padaria do povo que não apoiava o prefeito, quando eu morava lá. E aí um dia eu entrei numa padaria, tinha 2 pastores sentados, e eu entrei com um discípulo. E a hora que eu entrei na padaria, eu escutei os 2 falando assim: ó, esse aí é do prefeito. Eu ia orar no gabinete do prefeito, eu tinha amizade com o prefeito, conhecia assim, né? Não amizade, meu amigão, né? Mas ia orar. Aí eu fui, comprei o que tinha para comprar e eu voltei, eu não me aguentei. Eu olhei para os 2 pastores e falei: pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi o que vocês disseram. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto eu morar em Bertioga, eu estou debaixo da autoridade política, administrativa deste prefeito. Eu não estou debaixo da autoridade espiritual dele, porque ele era um macumbeiro, um feiticeiro, ele era o que fosse, que raio que fosse, e era porque sacrificavam uns bichos lá. Mas eu falei: enquanto eu moro em Bertioga, sou cidadão de Bertioga, eu devo respeito a ele como autoridade na cidade. Então, como pastor, se ele me chamar para orar 1000 vezes eu vou lá. Irmão, político era ele, porque eu ia almoçar com o prefeito e almoçar com a oposição toda vez. Eu estava chamando, eu estava indo de graça ao almoço. Ah, pastor, a gente queria fazer um almoço com os pastores. Vou lá, irmão. Ah, o prefeito agora vai fazer também. Vou lá. Ah, mas você não estava ontem no almoço da oposição? Ah, mas servindo de aqui, eu vim aqui. Chamou. Porque eu disse para esses pastores, falei assim: olha, não quer dizer que eu estou debaixo da autoridade espiritual deles, mas como prefeito, eu devo honrá-lo como tal. Então nós traçamos linha de mérito. Quem aqui já deu um presente para um filho e para o outro porque um merece mais que o outro? Olha, você me desobedeceu e você não me obedeceu, então você vai ganhar mais do que esse. Aparentemente é legal, mas como que fica a cabeça do filho? Então, irmão, que nós possamos começar a ser maduros no entendimento. Eu creio que essa palavra é para trazer amadurecimento para a igreja. Amém? Amém, irmão? Quer ser bem sucedido no seu trabalho? Não pratique lachon hará contra os seus patrões. Quer ser bem sucedido na sua empresa? Não pratique lachon hará contra os seus clientes. Quer ser bem sucedido na igreja? Não pratique lachon hará contra sua liderança. Quer bem sucedido na cidade? Não pratique lachon hará contra a governança da cidade. Que nós possamos buscar em Deus esse entendimento e esse amadurecimento, porque aí nós podemos começar a falar, dizer: Senhor, olha, eu não tenho praticado isso. E por que Moisés foi orar? Moisés falou assim: bom, se é para orar, eu vou orar. Senhor, tem misericórdia, cura.
Moisés sabia que Deus não ia contra a sua palavra. Diga assim comigo: Deus não vai contra a sua palavra. Não adianta você orar porque agora você está passando por uma situação difícil, mas que vai contra aquilo que Deus falou que vai acontecer se você desobedecer. Ai, Deus me perdoa. Deus perdoa, mas a consequência acontece. Moisés foi orar por Miriam sabendo que a consequência já estava ali. Ó, Deus, tem misericórdia. A intercessão de Moisés foi mais ou menos: Deus, deixa ela só com 7 dias com lepra. Tem misericórdia, Deus, cure-a. E aí Deus fala para o quê para Moisés? Se o pai tivesse cuspido na cara dela, ela não teria sido envergonhada? Ou seja, agora ela te desonra, Moisés. Ela praticou esse lachon hará contra você. Ela vai ter que ficar 7 dias. Olha, uma vez eu tinha acabado de passar aqui na vistoria do Detran com um carro e eu morava em Bertioga. E acabei de passar na vistoria do Detran, peguei o documento, fui embora para Bertioga. O policial lá embaixo parou o carro. Aí eu todo feliz, né? Acabei de sair do Detran, tranquilão. Aí o policial olhou meus 4 pneus e falou: os 4 pneus estão careca. Eu falei: moço, mas eu acabei de sair do Detran, fiz vistoria do documento. Ele falou: o problema de quem vistoriou seu carro no Detran. Eu estou vistoriando seu carro agora e os 4 pneus estão careca. Eu falei: não, moço, mas puxa vida, hein? Ah, moço. E ele falou assim: vou ter que multar. Eu poderia discorrer de um discurso maravilhoso. Ele ia falar: parabéns, discurso muito bom, entendo todas as suas razões, mas está aqui a multa. Quem já foi multado sabe disso, né? Que você chega lá, tenta jogar um verde no guarda, né? Não é, moço, não, é que eu estava com pressa. Ah, não, moço, é que isso, é que aquilo. Fala: pô, parabéns pelo discurso, mas está aqui a multa. Então Moisés não apresentou muita coisa para Deus. Falou: Deus, tem misericórdia, cura ela. E Deus fala assim: tá bom, Moisés, mas põe ela lá, tá aqui a multa, 7 dias. Então vamos orar para que o nosso coração entenda isso em Deus, para que o nosso coração se quebrante diante do Senhor. E se alguém perto de você praticar lachon hará, você fala assim: olha, irmão, lachon hará. Você tem coragem de fazer isso, irmão? Sim ou não? Olha que o diabo vai te testar hoje. Eu não vou nem falar que é Deus, né? Porque mas às vezes nós falamos, entendemos, mas não praticamos aquilo que recebemos do Senhor. E por que eu tenho pensado nisso todo dia? E eu acho que ainda vou continuar pensando por um longo tempo. Porque eu tenho meditado em pessoas que estão dentro da igreja e não são curadas. Não são, parece que não são libertas. E tem muitos que não são libertas de si mesmo, né? Eu falo: poxa, Deus, eu tenho orado, eu tenho clamado, porque não dá cura? E aí a gente vai aprender na Bíblia que algumas pessoas, elas só serão curadas quando elas entenderem que elas precisam liberar. Porque que quando Naamã, olha, presta atenção nisso para encerrar. Naamã era um homem general do exército, porém Naamã era leproso. Aí uma menina fala assim: tem um profeta em Israel que vai te curar da lepra. Naamã vai até Eliseu. Naamã, como chefe general do exército, era um homem de posição, um homem suntuoso, um homem bonitão, um homem lá, é o cara, um homem aplaudido por onde passava. Eliseu nem abre a porta. Eliseu fala para o seu servo: vai lá e fala para Naamã mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Naamã fala assim: poxa, mas peraí, Eliseu, esse tal de profeta, sabe quem eu sou? Eu sou o general do exército da Síria. Então, mas ele mesmo falou que é para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí Naamã diz assim: bom, mas Abana e Farpar não são rios mais limpos que o Jordão? Então, mas é no Jordão mesmo. E aí um servo de Naamã fala assim: Senhor, se ela tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não teria feito. Então o que é dar 7 mergulhos? O problema não estava nos 7 mergulhos no rio Jordão. O problema é que Naamã teria que aceitar a direção de uma menina que estava escrava na sua casa, aceitar a orientação de um servo que nem era Eliseu, era o servo de Eliseu. Terceiro, Naamã ia ter que mergulhar num rio poluído. Quarto, ia ter que tirar sua roupa na frente de todo mundo. Agora todo mundo saberia que ele era leproso.
os 7 mergulhos, quantas campanhas a gente já viu por aí, né? Os 7 mergulhos de Naamã. A campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Mas acho que cada mergulho que Naamã deu, Deus foi quebrando ele. E o coração dele foi sendo curado. E quando ele entendeu, Deus, eu sou pó. Aí Deus fala, agora sim, levanta. Está curado. Por quê? Não o que ele estava falando, agora o coração dele foi tratado. Então às vezes Deus pega umas pessoas, irmão, e trata. Aí a gente já viu os irmãos falar assim, irmão, tá passando o tratamento de Jeová. Por quê? Deus permite algumas coisas para nós entendermos que nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus na nossa vida. Foi isso que Deus fez com Naamã. Você é o cara? Sou. Então vai dar 7 mergulhos, senão não vai ser curado do Lashon Hará. Então o problema de Naamã não era só o Lashon Hará, era a alma. E cada mergulho ele foi sendo curado, foi sendo curado, foi sendo curado. No último mergulho a Bíblia fala que a pele dele estava como que? Como que é a pele? Você lembra disso? Estava como de quem? De uma criança. Tem maldade, criança? Esses dias a Rebeca, a gente deitado na cama, eu sem querer apoiei o cotovelo no cabelo da Rebeca, puxei, ela falou assim, tô de olho em papai. Falei assim, o que é isso que tem um anão dormindo do meu lado? Ela colocou a expressão certinho no momento, tô de olho, tipo, não vai fazer de novo. Mas ela não pensou mal, só saiu. Então que nós possamos ser como crianças. A gente acha que todo mundo maquina mal contra nós, e aí nós saímos praticando Lashon Hará. Que a gente possa dizer, Senhor, que o meu coração seja como de uma criança. Se coloque em pé para nós orarmos.